Auditoria remota, ou seja, também chamada auditoria à distância. Isso funciona? Funciona no setor público? O que se perde, o que se ganha com isso? Meu nome é Carlos Sampaio, eu sou trainer licenciado em Programação Neurolinguística, sou mestre de administração e também sou auditor. Eu atuo em auditoria no setor público desde 1992, no Poder Executivo e depois no Tribunal de Contas da União. E o que essa discussão que eu vou trazer aqui para vocês é fruto de toda a minha experiência em auditoria, do que eu dou aula em auditoria também, e da minha experiência em gestão em programação neurolinguística, que é uma tecnologia de lidar com gente, lidar com pessoas. A pandemia, o Covid-19, ela vem trazendo, ou traz várias transformações, ou vem acelerando transformações que demorariam às vezes décadas, mais uma década, ela está acelerando muitas dessas coisas. E entre esses objetos que estão sofrendo alterações, ou que podem sofrer alterações, está a auditoria, o que já vinha mudando, a auditoria já vinha sendo preparado, já vinha mudando para a auditoria remota, tem vários textos sobre isso, principalmente no setor privado. Agora, a pandemia meio que está dando uma acelerada, ou pode dar uma acelerada nisso, no setor público. Eu mesmo, várias dúvidas sobre isso, várias dúvidas sobre se isso era viável, se não se perdia muito. Só que esse período agora, eu estou desde o início da pandemia no Brasil, estou em home office, isso me fez parar e começar a pensar, a refletir sobre vários aspectos da auditoria e das possibilidades, muitas delas interessantes, que podem resultar dessa transformação da auditoria para uma auditoria mais remota. Então, em primeiro lugar, é possível isso? O que facilita, o que dificulta? Eu diria que existem 4 fatores que tornam possível, facilitam ou dificultam a transformação ou a realização de auditorias remotas. O primeiro deles é a tecnologia, ou seja, tanto o auditor quanto o auditado tem que ter equipamentos, computadores, celulares, tem que ter, fundamental, uma velocidade razoável de internet. Antes disso não era possível, agora cada vez mais essa banda, essa velocidade está aumentando, isso torna as coisas mais possíveis. E software de comunicação. Cada vez mais agora a gente está conhecendo novos softwares de comunicação que possibilitam uma interação muito melhor entre as pessoas, o que antes também era muito mais incomum. Você dependia de equipamentos caros de teleconferência e nem sempre com resultado satisfatório. Esses equipamentos, esses softwares estão melhorando muito, muito mais acessíveis, o que viabiliza muito esse processo. Organização, o tipo de trabalho do órgão auditado. Ele trabalha todo presencial, ele trabalha todo virtual é difícil, mas é parte presencial, parte virtual. Vamos ver o que vai acontecer pós-pandemia. Se as pessoas têm um tipo de organização que tenha também trabalho virtual, estão familiarizadas com teleconferências, com o trabalho à distância, fica mais fácil fazer auditoria que num órgão que nunca viu antes esse trabalho. E, uma teleconferência seria uma coisa absurda, então cada vez mais isso se torna possível, isso se torna viável. Outra coisa é o local das operações. O que você vai auditar, tá compreendido, está dentro das fronteiras do órgão, da entidade, fica muito mais fácil. Agora, no caso do Ministério, que ele tem operações fora do órgão, das fronteiras do órgão, tipo educação, uma merenda escolar, um seguro defeso, seguro para pescadores artesanais, que você tem operações muito fora do órgão, que acontece muito comum em execução de políticas públicas. Isso também é um fator que dificulta um pouco mais essa auditoria mais remota. E associada a isso está um tipo de auditoria, uma auditoria financeira, auditoria mais fácil, ela já vinha sendo adaptada para isso, eu considero ela muito viável. A tendência é que ela esteja quase toda compreendida dentro das fronteiras, dentro das paredes ali do órgão, enquanto que um tipo de auditoria operacional, que tem geralmente essas operações fora dos órgãos, que audita políticas públicas ou grandes políticas públicas, encontra algum tipo de dificuldade um pouco maior e auditoria de conformidade ali no meio, mas também com uma possibilidade de grande parte do trabalho ser executado de
de forma remota. Outra forma de se encarar essa viabilidade é nas fases do trabalho, nas fases e por técnicas de auditoria, né? Fases e técnicas, o que muda, o que é possível, o que não é possível. Então, vamos lá. A fase de planejamento, e aí eu incluo também a fase de execução, porque o planejamento para mim nunca foi uma coisa que você faz inteiramente ali sentado na sua mesa, você tem que buscar informações do órgão auditado, da entidade auditada, da empresa, você tem que buscar falar com pessoas, porque essas informações elas ou estão em sistemas, ou elas estão na cabeça das pessoas, ou estão em documentos, ou estão no próprio espaço físico da empresa, você tinha que ir lá. No planejamento você tinha que ir lá presencialmente, não ficar somente imaginando coisas, pedindo coisas à distância. Então, o que muda no planejamento e execução? Eu vou tratar isso com base em técnicas. Por exemplo, se o conhecimento está na cabeça das pessoas, em entrevistas. Ora, entrevistas você pode fazer por chamadas ou por até mesmo chamadas de WhatsApp, Skype ou os softwares de comunicação que são utilizados mais para teleconferência, mas também é possível fazer individual, Zoom, Google Meeting, Teams. Você pode falar com a pessoa individualmente. Aí é muito importante que haja vídeo na chamada. Não vou falar aqui dos cuidados, das técnicas, mas é muito importante que nessas entrevistas você observe a pessoa, não seja uma chamada por telefone, que aí sim tem muitas limitações, mas uma chamada 1 a 1, que você esteja observando as expressões faciais da pessoa, muito pouco se perde, na minha opinião. É possível inteiramente fazer entrevistas de forma remota. Exame documental, buscar documentos. É muito difícil hoje um órgão que tenha só documentos físicos, que esses documentos não estejam de alguma forma num formato digital, num sistemas eletrônicos, mas quanto mais digital tiver, mais fácil fica olhar esses documentos de uma forma remota, ou ter acesso de uma forma remota a esses documentos. Claro que se tiver documentos físicos, fica mais difícil essa operação de forma remota. Extração de dados, por essência, essa é uma técnica que dá para fazer à distância. Você pede, extrai dados, esses dados vêm com alguma forma de streaming, alguma transferência, e você consegue, ou são enviados mesmo no meio físico, e você consegue baixar para a sua base de dados e analisar isso. É observação direta. Observação direta, a coisa complica um pouquinho, porque você depende de estar lá ainda, olhar. Eu acredito que as técnicas que as ferramentas tecnológicas vão evoluir bastante, que te permitam estar lá de uma forma virtual. Por enquanto, isso é um pouco mais limitado, sei lá, depender de alguém estar filmando com o celular, por exemplo, você observe um determinado processo, observe a dinâmica de alguma coisa, então isso depende ainda, é muito limitado. Você teria que ter uma pessoa de confiança para filmar, para descrever para você, para saber se o que você está sendo filmado é realmente aquilo que você tem a certeza. Então, eu acho que isso é possível, ainda hoje é uma limitação, mas assim como a inspeção física, que você tem que ir lá olhar, tirar foto, isso é possível também evoluir, mas veja que todos esses casos, até mesmo você buscar documentos, você fazer observação direta, uma inspeção física, você não depende da equipe toda. Você pode mandar uma pessoa da equipe lá, num tempo mais reduzido, já com os alvos mais definidos, né, já com esses objetos mais definidos, de uma forma muito mais rápida, ou pode até surgir um outro tipo de contratação, de ofício aí, que a pessoa vá lá e uma pessoa de confiança, né, contratada por você, e ela faça isso aí por você. Mas, como eu disse, eu acredito que isso vai evoluir para, vamos dizer que você tem que fazer uma inspeção numa rodovia, né, numa determinada rodovia. Pode alguém ir lá com um georreferenciamento e filmar e bater fotos e virar para cá, virar para lá, usar um drone, isso controlado à distância. Isso vai evoluir bastante, vai ficar muito mais fácil para ser feito. E o grupo focal? O grupo focal não tem problema nenhum. Todos esses softwares de comunicação que já foram citados aqui, eles podem ser utilizados com muito pouco ou nenhuma perda de qualquer tipo de interação. Eles funcionam muito bem para a interação de grupo. Até, de uma certa forma, facilitam o controle do grupo.
ali com o software. Eles têm raise your hand, tem ferramentas de levantar a mão, que talvez torne até mais fácil você controlar do que controlar presencialmente. As técnicas então, de análise de organização de dados, por exemplo, você vai fazer um SWOT, uma auditoria operacional, você vai fazer um mapa de processos, uma árvore de problemas, você conjuga aí um software de teleconferência, que as pessoas ficam ouvindo, e abre uma outra janela com um software de uso colaborativo, né, de trabalho colaborativo, um mural da vida, em que você vai adicionando post-it virtuais, e dá para compor de maneira conjunta com a participação de todos essas técnicas, né? Um árvore de problema, um SWOT, de uma forma muito tranquila. Eu fiz isso agora no meu período de home office e é muito legal, funciona bastante. E por último, a fase de relatório. Essa fase sempre pôde ser executada à distância, até de uma forma mais individual, quando você divide conteúdos, partes do relatório para as pessoas, e fica até melhor. Você propicia uma interação e, veja, a qualquer momento você pode ir lá acessar o colega ou pelo software, chama ele, conversa, esse ponto aqui não estou entendendo, quer compartilhar isso aqui, ou a equipe se reunir, basta aí uma certa organização e funciona muito bem. Por último, o que se ganha e o que se perde? Nós já vimos que é viável, né, essa interação, e o que se ganha? Ganha-se tempo, o auditor não fica tendo que se deslocar, viagens, a equipe toda, mesmo que uma pessoa viaje só, você está ganhando aí período mais curto de execução lá no local, mesmo para o deslocamento se você fizer home office, é possível fazer auditoria até de home office. Se você ficar na sua casa, você tem uma economia aí de deslocamento. No meu caso, por exemplo, 5 horas por semana, isso é um ganho que pode ser utilizado para a sua vida pessoal. Então, pode se ganhar em qualidade de vida e não se perde. O que se perde é muito pouco ainda, desde que você tome esses cuidados de separar o que já se pode fazer à distância do que não se pode fazer à distância. Aí os cuidados são de você reunir a equipe, de repente, presencialmente, para não perder os laços de vez em quando, mas isso são administração de equipes, não da auditoria propriamente dita. Então, você tem formas de gerenciar uma equipe que preserve a equipe e que a sua auditoria não tenha nenhum problema por ela ser remota ou não. Bom, essa foi a minha contribuição. Foram impressões que eu tenho, projeções a partir da minha experiência e o que eu estou vendo que vai acontecer no mundo da auditoria, e eu pretendo fazer outros vídeos sobre auditoria, aspectos comportamentais, práticos da auditoria, técnicas interpessoais, acho que vão interessar muito para os profissionais de auditoria, não só do setor público, como do setor privado, porque lidar com gente é mais ou menos igual, por incrível que pareça, é mais ou menos igual no setor público e no setor privado. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!